fato de ter sumido nessas últimas semanas, mas como vocês viram no último vídeo, minha vida é muito corrida, eu estava em semana de provas e foi uma loucura, eu não consegui dar atenção ao canal, mas eu tô de volta. E hoje eu tô de volta com uma nova mãe, que vai falar um pouco mais sobre a realidade dela, que é bem diferente da minha, e vai explicar um pouco mais do que é ser mãe no Canadá, desde da descoberta da gravidez até o nascimento do bebê e após o nascimento do bebê, onde envolve licença maternidade, o tipo de cuidado que a gente tem com as crianças aqui. Então ela vai falar um pouquinho sobre isso e vai deixar vocês um pouco mais cientes de como que é a vida de mãe aqui no Canadá, tá bom? Oi gente, me chamo Kathleen, eu nasci aqui no Canadá e eu nasci em Quebec. Me mudei para Vancouver quando eu tinha 3 anos de idade e fiquei em Vancouver até quando eu tinha 6 anos de idade. Quando eu tinha 6 anos, a gente foi pro Brasil, a gente ficou no Brasil até completar 10 anos, a gente voltou pra cá de novo, então a gente ficou indo e voltando. Eu voltei pro Canadá quando eu tinha 21 anos, que foi definitivamente, e aí eu vim pra cá, comecei a trabalhar. Só que pelo fato de eu ter o passaporte canadense já, me facilitou bastante, porque eu não precisei passar pelo processo de imigração, estudo internacional, Exato, nada disso eu precisei fazer. Então eu já cheguei, já comecei a trabalhar e eu não tive tempo para estudar porque eu quis muito trabalhar. Então eu só trabalhei e sempre trabalhei com estudante internacional, então eu tenho uma experiência muito grande nessa área do intercâmbio. E aí foi indo, e aí eu fiquei grávida, né? E quando você ficou grávida, você estava trabalhando? Sim, eu estava trabalhando. Seu marido é canadense? Meu marido é canadense, sim. Então começa desde o comecinho. Normalmente no Brasil, quando a gente descobre que está grávida, a gente faz chá de fralda, a gente faz chá de descoberta de sexo. Como que é aqui, logo no comecinho, assim? Bom, aqui, quando eu descobri que eu estava grávida, eu corri pro hospital, né? Porque eu não sabia o que fazer. Então eu liguei pra minha mãe e falei, gente, o que eu faço agora? Mãe, me ajuda. Aí ela falou, bom, vai no médico. Então, pra você ir no médico aqui, eles vão você faz o exame de gravidez, né? E eles exame de sangue mesmo? Não, é o exame de urina. Então, eu corri pro hospital, e aí no hospital eles fizeram um ultrassom e me passaram tudo. Peraí, só para as pessoas entenderem, aqui normalmente as pessoas vão para o médico de família e não para um especialista como o ginecologista que a gente costuma já ir direto no Brasil. No seu caso, você foi para o hospital mesmo ou você foi para o médico de família? Eu fui para o hospital, porque eu não tinha médico de família. Você tinha acabado de chegar? Não, eu já estava aqui há um tempão, mas eu não tinha essa necessidade de... Eu tinha um acompanhamento, mas eu ia com qualquer médico. Entendi. Eu não tinha um médico de família. E quando você fica grávida, você tem que ter uma pessoa acompanhando a sua gestação, tudo. Então você precisa do médico de família. Seria o médico de família, não seria um especialista? Então, aí você tem os dois, tá. Quando você fica grávida. Você tem o médico de família que vai cuidar de você depois e do seu filho, e você tem a obstetra. Então, por exemplo, você foi para o hospital, lá no hospital detectaram que você estava grávida, e aí te indicaram um médico de família logo ou te indicaram um obstetra? Não, só você está grávida, você precisa achar um médico de família e um obstetra. Então aí foi quando eu comecei a procurar, aí eu fui para o médico de família do meu marido. Ele me passou uma obstetra que ia acompanhar minha gravidez. E aí o que aconteceu? Eu tive uma consulta com ela também estava grávida, e eu fui para Itália nesse meio tempo. Eu fui tirar umas férias na Itália. Quando eu estava na Itália, eu descobri que eu estava com a minha placenta deslocada. Então eu fiquei ligando para essa médica e essa médica não me respondia, não conversava, não falava, ela não respondia, ela só falava que era para eu ir no médico na Itália. Então eu fui no hospital na Itália, fui de novo pro hospital. Mas aí não tinha jeito, né? Estão viajando, não sabia o que fazer, então fui de novo pro hospital e lá eles me atenderam rapidamente, foi assim, questão de minutos. Fizeram um ultrassom, descobrindo que eu estava com a placenta deslocada e me deram um remédio para eu tomar e ficar de repouso. Então eu fiquei a minha viagem inteira de repouso na Itália. Quando eu voltei, ela não era muito assim atenciosa. Então eu decidi trocar de obstetra. Em paralelo a isso, o médico de família também fica acompanhando, certo?
certo, mas ele também não era muito atencioso, então eu achei melhor trocar todo mundo. E aí foi quando eu achei a minha obstetra nova, que era muito, muito boa. E aí, depois ela me acompanhou a gravidez inteira, tive a Sofia, que é minha filha. Depois que eu terminei todo o meu processo com ela... Mas só dar uma pausa para eu tentar entender. As minhas 2 gestações no Brasil, a gente tem um acompanhamento mensal com a ginecologista obstetra. E eles fazem exames clínicos normais, como medir a barriga, ver pressão, temperatura não, mas ver se tem a dilatação, esse tipo de coisa. E faz ultrassonografia todo mês. Aqui é diferente, né? Aqui é diferente. Eles fazem exatamente como você falou, mede tudo, vê o número de semanas, você tá medindo, né, na barriga e conforme as semanas, mas não tem ultrassom todo mês que nem tem no Brasil. Você tem ultrassom quando você descobre que você está grávida, você tem ultrassom quando você está com 5 meses de gravidez. Uau. E depois você pode fazer um ultrassom quando é o 3D. Mas, por exemplo, no Brasil a gente tem a translucência nucal com 12 semanas, tem para saber o sexo do bebê a partir de 21 semanas, se eu não me engano, aqui não tem nada disso. Não. É só quando você descobre e quando você tem quando você fecha 5 meses. Mas isso é porque é o plano é do governo. Se você quiser fazer particular, você tem essa opção? Se você quiser fazer particular, seria que nem eu fiz a 3D e eu paguei separado. Eu ouvi dizer, não sei se é verdade também, sobre o sexo do bebê. A gente não pode receber dos médicos a informação. É verdade? Não é verdade. Dos médicos você descobre, você não pode receber da pessoa que está fazendo o ultrassom. Eles não podem te passar. Mas isso é por causa da cultura chinesa. Antigamente eles não podiam falar o sexo do bebê porque eles queriam que fosse menino. E aí se fosse menina poderia tentar abortar, esse tipo de coisa. Então por isso eles não falam, né? Então tá, a gente passou por tudo do pré-natal. Chegou o momento do parto. Você tem a opção de chegar para a sua obstetra e falar eu quero normal ou eu quero cesárea ou não? Bom, depende da obstetra. Eu já ouvi falar que pode, tem gente que não pode. A minha médica disse que não. Ela disse que em caso de emergência eles iam fazer cesárea, mas que ia ser parto normal. Outra coisa que eu escuto muito, acho que muitas pessoas devem ter essa dúvida também, é que dizem que aqui quando você vai ter neném, você fica no hospital, você está lá se preparando, independente se é normal ou cesárea, mas o médico não chega. Tipo, é só a equipe de enfermagem. Isso, o médico só chega se houver necessidade. É assim mesmo? É assim mesmo. E o médico só vem no final para mandar você embora para casa. Aí ele examina o bebê, vê se está tudo bem. Então ele não participa do parto? Ele participa do parto. Ele participa do parto, mas não vai ser seu médico que acompanha toda a sua gestação. É o médico que estiver no hospital. Uau. No dia. Então aqui eles têm um grupo, tá? Então a minha médica era do grupo B do hospital, das mulheres. Então todo mundo que for do grupo B e estiver no dia que eu tiver o neném, vai me atender. Caramba, é complicado isso, né? Que você cria um vínculo, cria uma confiança com o seu obstetra e na hora não tá lá. Mas como o meu problema foi que eu não dilatava, mas eu tinha contração, eu fiquei indo e voltando pro hospital 3 vezes. Você não pode ficar esperando lá? Não, você só pode ficar no hospital depois que você tiver com mais de 3 dedos dilatados. Ou seja, se você não dilata e quer fazer cesárea, não pode. Tem que não ficar pode, lá. tem que ficar sofrendo na dor. Uau, eu tentei ter o último normal, mas como meu filho tinha apenas 2 anos, eu não podia receber o remédio para ajudar a dilatação, né? Porque poderia aumentar a possibilidade de ruptura de útero. Isso. Então o médico falou, não está dilatando, não podemos te induzir, vamos fazer? Eu falei, vamos. Então a gente foi e fez a cesárea, que eu acho que seria um pouco diferente, então, né? O parto, né, demorou um total de 36 horas. Jesus amado. Foi 36 horas. E você conseguiu normal, então, graças a Deus. Foi normal, mas quase que a gente teve que fazer cesárea porque não estava dilatando. E eles falaram, eles me deram remédio, né, na veia para dilatar. E eles falaram, se o coração do bebê começar a disparar, a gente vai ter que fazer cesárea. Que ela entra em sofrimento. E ela nasceu roxinha, tipo, você viu que passou do momento ou nasceu tranquila? Não, tranquila. Graças a Deus, que bom. E o parto, que é muito legal,
é diferente do que no Brasil, né? Porque eu tava lá na sala do parto e eu falei assim, é tipo de um quarto de apartamento, né? Você tem ali a cama. O marido participa, então. O marido participa de tudo. Tem ali a cama, tem uma banheira. Que legal. Bem chique, assim, é bem bonita. E aí eu falei, tá, e agora a gente não vai pro parto cirúrgico? E a enfermeira me olhou e falou assim, como assim parto cirúrgico? Aqui que vai acontecer? Eu falei, mas gente, mas aqui não tem nada. Pô, tem muita gente no Brasil que sempre pede o parto humanizado, né? Então aqui o normal é humanizado, mas não seria a exceção. Se você quiser, você pode ir na banheira. Que delícia! Lá no Brasil eu procurei ver, pelo menos na cidade onde eu estava, que era no Rio de Janeiro, o hospital que oferecia esse serviço era um preço muito mais caro do que um parto tradicional. E a equipe médica acaba cobrando uma fortuna, porque eles cobram para estar à sua disposição, né? Então era uma coisa que não é para acesso a todo mundo, tanto é que eu desisti, eu falei, não, vamos pro normal mesmo, porque não dá. E aqui então seria a regra, né? Seria um parto humanizado, seria a regra daqui. E é bem tranquilo, assim, até te faz perder aquele medo de ter um bebê, sabe? Porque é tão tranquilo e tão gostoso o ambiente que você fica bem relaxado. No Brasil a gente tem a figura da doula, né? Aqui tem também ou é parte da equipe? Tem a doula, mas aí você tem que, quando você descobre que você está grávida, aí você entra em contato com uma doula e ela vai acompanhando toda a sua gravidez também. Aqui. Então essa pessoa que acompanhou pode participar do parto, é diferente da obstétrica? Pode, diferente da obstétrica, ela pode participar. Muito bom, gostei. Daí é só a médica, a enfermeira e o meu marido na sala. A enfermeira vem, ela dá uma aulinha do que eu tenho que fazer e a médica vem exatamente assim na hora pra tirar o neném. Só tira o neném ali e deu. Isso. Lá no Brasil, minha filha tem 2 anos e já tem a orelha furada. Antigamente no Brasil você poderia furar dentro do hospital. Depois de um tempo mudaram essa regra, hoje em dia não pode mais, mas você pode por conta própria furar fora com a enfermeira ou onde você quer furar, onde você decidir furar. Aqui eu já vi que não é normal, né? As crianças pequenas com a orelha furada. Como que funciona isso aqui? Aqui eles falam que é bom você furar a orelha depois que você toma. Depois de 2 meses, né? Que ela toma uma vacina, aí você pode fazer. E foi o que eu fiz. Eu esperei depois de 2 meses e eu coloquei o brinquinho no sofá. Legal. E lá também, a gente nasceu o neném, logo depois também tem consulta no pediatra, justamente para variar tudo, começar as vacinações. Aqui é a mesma coisa? Aqui é a mesma coisa. Aí depois que você tem o neném, a obstetra, ela ainda continua vendo você por mais 1 mês ou 2 meses para acompanhar tudo. Não, são 2 meses. Depois de 2 meses, aí você começa a ter o acompanhamento somente com a sua family doctor, né? Que é Médico de família. Médico de família. Eu, porque minha mãe e minha família não estavam aqui, como é meu primeiro filho, eu estava indo no médico, assim, a cada 2 semanas. Normal. Então, todas as minhas dúvidas, eu ia no Google, ia perguntar pra minha mãe no telefone, mas eu também ia no médico, que é o que me deixava mais tranquila. Então, você pode ir quantas vezes você quiser. Maravilhoso. E sobre o plano de saúde, no caso, lá no Brasil, se a mãe tem um plano de saúde e é coberto o parto, a filha fica com um plano nos primeiros meses. Isso. Aqui, como é do governo, e no caso você participa, automaticamente a neném quando nasce já está no mesmo plano do governo e está tudo certo. Né? Isso, a gente faz a carteirinha dela. Bom, você chega em casa com o bebê, você faz no online mesmo o registro dela, né? E aí você já automaticamente ela já recebe o Care Card, que é o plano de saúde. Perfeito. E você falou que você estava trabalhando quando você engravidou, quando você teve a neném. Como que funciona o mercado de trabalho em relação à mãe? No caso, lá no Brasil, a gente sabe que a gente tem a licença maternidade, algumas empresas vão até 6 meses, mas o comum são 4 meses. E a gente fica ganhando valor INSS, normalmente, na maioria dos casos, o valor igual que a gente ganhava no salário antes de ter o neném. Como que funciona aqui? Bom, aqui você tem 1 ano de licença de maternidade. Uau, que delícia! Muito bom. E o que o governo faz? Você aplica online, tá? Pra você obter licença de maternidade e ele vai pegar todo o valor que você fez no ano inteiro e vai fazer uma porcentagem em cima daquele valor para você receber mensalmente. Outro assunto que me veio à mente agora, no Brasil, quando a gente acaba de ter o neném, acaba de voltar da licença maternidade, a gente escuta muitas histórias de pessoas serem demitidas
porque os empregadores acreditam que a mãe não vai ser uma profissional dedicada 100% porque tem um filho pequeno em casa. Então a gente é muito comum ouvir isso. E até mesmo em entrevistas de trabalho que a mãe tem bebê ou tem criança pequena, os contratantes não querem, porque acham que a mãe não vai funcionar. Aqui existe esse tipo de preconceito? Existe essa resistência quando volta para o mercado de trabalho? Não. Todo mundo respeita, todo mundo não, ninguém faz isso. Que bom, é uma diferença importante, porque a gente escuta muito falar isso no Brasil. Não, aqui nunca ouvi falar disso. Inclusive aqui eu vejo que você vem trabalhar com o seu neném. Ah, sim. Conta isso aí para o Brasil, que para mim isso é super novidade. Eu acho que muitas empresas deveriam aderir. Conta como que é essa experiência. Bom, eu recebi a proposta para trabalhar aqui enquanto eu estava na minha licença de maternidade, né, que ainda agora está acabando. E ela me sugeriu essa proposta para eu vir trabalhar e trazer a minha filha junto. Isso é maravilhoso, cara. Então, assim, eu estou fazendo duas coisas que eu amo, que uma é ficar com a minha filha e a outra é trabalhar, né? Que eu amo trabalhar com a minha área de intercâmbio. Então, é muito legal, é difícil às vezes, né? Sim, imagino. Porque ali o bebê tá chorando quando você está tentando mandar um e-mail e tentando falar com o cliente, mas ao mesmo tempo você olha para baixo, você vê aquele sorriso maravilhoso e completa o seu dia. Então é muito bom mesmo, é muito legal. Aqui a gente tem uma espera para creche, né? Então quando você ficar grávida, você já tem que colocar na lista, e eu não pensei nisso antes. Mas em muitos bairros do Brasil eu acredito que tem esse problema também. Além do preço também ser muito caro lá, a oferta de creche também não é muito grande. E mães exigentes têm dificuldade de achar creches boas a preço acessível. Então acho que esse é um problema mundial. Bom, mas eu sugiro que quem for ficar grávida aqui, coloque o nome na lista. É verdade. A outra coisa que eu achei muito curioso é sobre o benefício que o governo oferece para quem tem filho. Como que funciona isso mais ou menos? Assim, explica pra gente. Bom, o governo ele vai pegar, porque como a gente aplica as taxas todo ano aqui, então o governo ele vai pegar em cima das taxas que a gente aplicou, que ele sabe o quanto que a gente faz, cada um, o pai e a mãe, então ele pega esses valores e com isso ele faz uma porcentagem de quanto que a mãe recebe pro filho. Tá? Então vem o nome da mãe, para entregar pro filho. Então você recebe isso na sua conta bancária e você tem que reservar esse dinheiro para a criança. Isso. E isso é para ajudar nas despesas, né? E também um fundo de investimento para a universidade. Isso é mensal ou é anual? É mensal. Uau, muito bom, cara. Então quanto mais filho, melhor também. Sim, você vai recebendo, de acordo com a criança, Nossa, muito bom. É muito legal mesmo. Ajuda bastante. Entendi. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem mais perguntas, só mandar aí pra gente, que a gente vai ter muito prazer em responder, tá bom? Muito obrigada. De nada. Beijo, gente.